Fala, galera, vocês que estão aqui na live com a gente, nós temos um presente exclusivo para vocês no final dessa live, tá? Então, se você está assistindo esse vídeo e não está aqui ao vivo, assiste até o final para você também garantir o seu presente. E hoje nós vamos ter uma live especialíssima com mulheres que dominam o mercado fitness, não só no Brasil, mas que já estão em outros países também. E a gente quer trazer a realidade do mundo fitness para você, realidade das mulheres no mundo fitness, não só no Brasil, mas no mundo. A gente quer comparar como é que é a realidade da mulher no exterior. É diferente do Brasil? É a mesma coisa? Tem o mesmo respeito que os homens? Tem alguma diferença no meio fitness das mulheres e os homens? Então a gente quer ver e falar sobre esse assunto. E é um assunto que não são muitas pessoas que falam. E nós queremos falar sobre isso hoje. Pode gerar polêmica, pode ter assuntos aí que os homens não entendem como uma barreira, mas para a gente são barreiras grandes no meio fitness, que às vezes são difíceis de quebrar no Brasil e em outros países, às vezes não. Então, vamos convidar as nossas convidadas hoje. Ambrosius, Elite Coach, e é uma das nossas profissionais extremamente competentes que já atuou em vários países diferentes. Né? E também nós temos a nossa queridíssima Kelly Niglio, e é a nossa convidada também nessa live de hoje. Estou convidando elas aqui para entrar, vamos ver. Já deixar elas aqui falar. Olha ela aí, que saudade. Muita saudade. Deixa eu deixar mais longinho aqui, ó. Faz tempo que eu faço live, meu Deus. Olha essas medalhas aí atrás. Fiquei até com medo agora. Ó. Ó o tanto, gente. Uau. Aí vocês não se conhecem, né? Vocês Ainda não. Apresentar vocês. Então, gente, ó, para quem não conhece e para quem conhece, tá? Essa aqui é a Kelly Niglio. É um dos nossos parceiros aí desde 2023, tá com a gente desde o início. E é uma pessoa muito querida para a Ambrose Institute, muito querida pra gente. Bem-vinda, Kelly. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. E vocês que são muito queridos para mim também. E a nossa querida agora, nova na família, muito amada, uma pessoa que é muito dedicada, uma pessoa que é extremamente profissional e gosto muito de conversar com ela, é Lívia Mella. Lívia. Uau! Muito obrigada, Isa, pela oportunidade de estar aqui. Muito prazer, Kelly, estar te conhecendo agora aqui. Eu estou entrando para a família agora e vou ter o maior prazer aqui em contribuir aí, compartilhar, né, experiências e poder agregar aí com um assunto tão interessante, né? É verdade. De mundos bem diferentes, né? E no universo feminino. Bem legal isso. Vai ser bem interessante essa live. Isso. Pra vocês entenderem como nós estamos falando de universos diferentes. Eu estou atualmente nos Estados Unidos. A bandeirinha aqui não é por causa de estar nos Estados Unidos, é porque são meus amigos que assinaram, tá? É questão do coração mesmo. A Kelly está no Brasil e a Lívia está no Reino Unido, ali em Londres, né, Kelly? Isso. Lívia. Minha filhota daqui a pouco tá indo pra aí, Li. Quem? A minha filha mais velha vai fazer um intercâmbio. Uau, sim. Mundos diferentes, mas é assim que a gente cresce, né? Que a gente aprende. E ela vai amar. Com certeza. Mas tem uma de conhecimento gigante. Então, gente, por que eu juntei essas mulheres incríveis aqui nessa live? A gente quer trazer uma realidade que ninguém fala. Ninguém fala isso no mercado fitness, ninguém fala disso no Brasil, principalmente. E eu já presenciei isso de formas diferentes, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Como as mulheres são tratadas no meio fitness. Uhum. Né? Então, eu sei que são essas duas mulheres aqui têm muito mais experiência do que eu e quis trazer elas para a gente conversar sobre esse assunto, porque é um assunto que pode afetar o coração de algumas pessoas e pode ajudar algumas mulheres a não passar pelo que nós passamos. Né? Então, eu queria dar a chance para a Kelly, já que é nossa veterana nessa live, e falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá. Quando eu entrei nesse mundo da educação física, eu estava muito ligada ao voleibol.
e os treinadores, praticamente 95% eram homens. Eu achei que eu ia acabar entrando mais para esse mundo, né, de treinamento específico dessa modalidade, mas a corrida era algo que acompanhava a minha vida em qualquer esporte, né? Então, foi desde os 12 anos eu já praticava corrida e foi muito natural eu acabar entrando nesse universo durante a própria faculdade, que também é um universo extremamente masculino. Acho que até mais masculino ainda, né? Então, assim, é um pouco difícil pra gente, porque parece que a gente tem que estar se provando o tempo inteiro. Eu acho que no próprio meio da educação física em si, né? A gente tem que estar mostrando o quanto a gente sabe, o quanto a gente também consegue realizar. Eu cheguei a fazer uma ultramaratona, e teve um olhar diferenciado quando eu fiz, né, uma outra maratona, mas o meu conhecimento mesmo veio de todo o estudo, né, de toda a base que eu tive, da pós-graduação, dos cursos que eu fiz. E aí, o que, que eu entendi? Muitas mulheres que entraram nesse mundo da corrida estavam com treinadores homens e elas passavam por uma dificuldade que eu passava quando eu era atleta também, que é aquele lance de, é muita frescura. Às vezes a gente tá naquela semana, né, da menstruação e a gente não tá bem, a gente não consegue performar. Então, geralmente, assim, não tinha muita paciência, atividade física muito voltada para alta performance. Eu buscava naquela época alta performance, mas depois eu não queria mais alta performance, né? Eu buscava longevidade, saúde, e eu vi que era um gap muito grande que tinha, né? Essa falta de um profissional que olhasse para essas mulheres que tinham interesse sim de praticar atividade física com orientação, porém não voltada à alta performance, mas a melhoria assim da qualidade não só física, mas mental também, né? A gente tem milhares de afazeres, a gente tem casa para cuidar, algumas têm filhos, trabalham fora, estudam, e a atividade ela vem para somar. Só que quando vem com essa característica de alta performance, é mais uma situação de estresse na vida. E às vezes, se a profissional não tem um olhar diferenciado do tipo, ela quer trabalhar saúde física e saúde mental, ela quer incorporar o esporte, mas ela quer que seja algo prazeroso, que seja um momento de autocuidado. E se a gente não tiver essa visão, a gente perde. E perde essas pessoas também, aquele gostinho, falar, isso não é pra mim, eu não nasci pra malhar, eu não nasci pra correr, eu não nasci pra... Sendo que todo mundo, né, tem que praticar atividade, tem o direito de ser bem cuidado, principalmente quando procura profissionais como a gente da educação física, né? Então eles falam assim, eu escutava muitas vezes, você que dá conta desses caroços, você que dá conta desses BOs, eu não tenho paciência com esse público. E, cara, eu amo esse público. Porque é o que eu vejo, assim, eu faço, né, a corrida em si, o triatlo, eu faço várias coisas, daqui a pouco eu tô jogando golfe. Mas eu faço porque eu quero me divertir, eu quero um momento para cuidar da minha saúde, um momento para estar com as minhas amigas, ou um momento para correr e não pensar em nada, sabe? Sim. E ficar bem, ter saúde física, ter saúde mental. Então eu me vejo nessa situação, então eu consegui olhar com um olhar mais atento, mais carinhoso, e tem muita gente, é um nicho muito grande e que está sendo ignorado. Ignorado. E é o patinho feio da assessoria de corrida, é aquela menina que fica largada lá na academia porque só passa um papelzinho para ela, ela faz, se vira, né? E essas pessoas ficam ali sem o cuidado, sem a atenção que merecem. Porque todo mundo merece, né? E principalmente se vem procurar a gente. Então a gente tem sim obrigação de como educadora física, olhar para todas as situações, né? E lógico, a gente acaba escolhendo um nicho que a gente quer trabalhar, né? Eu gostei muito desse nicho. Então é um nicho que atualmente hoje são 95% dos meus alunos são mulheres. E os meninos que vêm são os maridos ou os namorados que ficam vendo a evolução delas e falam: Assim a sua mesmo. treinadora treina homem também? Treina homem também. E aí eles vêm também com essa questão de que já participaram de alguma assessoria que era muito neurose de pace, neurose de performance, e eles não queriam. Eles só queriam
correr, curtir a corrida, curtir a jornada. E muitos que nem pensavam em fazer, de repente, uma maratona, né? Fizeram uma maratona de um jeito divertido, de um jeito gostoso, curtiram o processo, curtiram a jornada. Tem momentos de perrengue e tá tudo bem. Eles me mandavam mensagem: olha, nossa, foi horrível. Não, normal, acontece, nem sempre a gente vai estar bem. Às vezes a gente está numa situação de estresse no trabalho, de estresse em casa. E tá tudo bem, ninguém precisa ser 100% e perfeito o tempo inteiro, né? Então eu acho que a gente deixou de olhar para um público e tem gente de olho, e acredite, tem homem de olho nesse nicho. É. Tem homem de olho nesse nicho e a gente, por essa vivência que a gente tem, a gente tem muito know-how para ajudar. Com certeza. Eu acho que é isso, gente. E eu acabei abraçando essa galera, assim, de todo o meu coração, de toda a minha alma. E cresce a cada dia mais, isso é bem legal. Então, hoje já são mais de 21 países que estão comigo na consultoria online, no programa de corrida. Gente que fala inglês, gente que mora nos Estados Unidos ou que mora na Argentina, gente de outros países. Até porque, graças, né, a gente tem essa comunicação e essa certificação, então a gente consegue atender gente do mundo inteiro, não tem mais barreira. O próximo limite é o quê? Outro planeta. Adorei. É isso. E, Lívia, eu gostei, né, como você entrou para essa área para trabalhar com mulheres. Me explica um pouquinho se você sente alguma diferença. Você que já atuou em 3 países, então você, assim, você tem a experiência de nós duas juntas. Bom, então, eu também tenho, né, a maior quantidade dos meus alunos aí são mulheres, né, é um público que eu sempre me identifiquei, na verdade. Eu sou aquela pessoa, assim, que empodera outras mulheres, né, que tem empatia, que acolhe, né, que escuta. Então, é claro que se isso é da minha natureza, a Lívia, como profissional, vai ter, né, uma sensibilidade aí para aproximar dessas alunas, dessas mulheres que têm mil coisas aí na cabeça, dando conta, né, como ela falou, dando conta aí de trabalho da família, né, de filho, com mudanças hormonais, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E a atividade física, o movimento é libertador. Né? É a válvula de escape de estresse, né? Promove a saúde, realmente trabalha aí a saúde mental, né? Física, emocional. Então, assim, nós somos as responsáveis de fazer esse link com essas mulheres, né? Nós sabemos as dores, né? Passamos por isso no dia a dia, né? Falando aí, trazendo para o assunto da live aqui, essa questão aí do preconceito, a mulher tem que dar conta de tudo e ainda tem que cuidar de si mesma. Então, assim, poxa, eu escuto muito isso. Eu cuido de todo mundo, mas, né, não cuido de mim. Então, nós, como profissionais, cuidando de mulheres, a gente tem que acolher isso, né? Trazer aí treinos personalizados, treinos que vão encaixar nessa agenda, né, delas, entendendo aí as necessidades, os objetivos, né, os interesses, as preferências também, né? Então, tentar englobar isso daí num atendimento humanizado, que nessa era digital, essa velocidade imensa que a gente está vivendo, está se perdendo isso, né? E aí, quem é que te escuta? Não é aquela resposta pronta, né, gigantesca ali, de uma pergunta que gerou uma resposta, mas é te ouvir, né, e conversar e ter empatia, isso aí é só, né, aqui, ó, no pessoal mesmo, e trazer algo personalizado para essas mulheres. Então, assim, é nosso dever aí, já que nós transformamos vidas, né, trazer essa consciência para essas mulheres de que ela pode fazer por ela, né, tirar crenças aí limitantes aí de que ela não merece, ela não, né, se ela se cuidar,
aquilo ali vai soar como um egoísmo, né? Que ela não pode ficar bem, que ela tem muitos mitos, né? Se eu me cuidar, se eu melhorar, será que vou ser aceita, vou ser amada, né? Por quem está ali do meu lado? Porque eu vou estar deixando de, às vezes, fazer alguma coisa na casa para ir para academia. E eu vou ser julgada, eu vou ser, né? E a gente tem que trazer isso de que como é importante, né? Encher o nosso, né, o nosso pote primeiro antes de transbordar e ajudar outras pessoas. Então é um trabalho sério, especial e com um propósito que a gente faz, né? Muito E, propósito. e assim, ter uma certificação, né, usar uma metodologia que funciona é fundamental para você ter essa autoridade, criar essa, esse respeito aí, né, e gerar essa confiança, né, para as alunas, para as pessoas ao seu redor, né, que te escutam, que te seguem, e isso daí é o que torna a gente profissionais para garantir o nosso lugar, porque o preconceito está aí, né? Ainda me estendendo aqui um pouquinho mais, o ponto, acho que mais que a gente mais vê isso é dentro da academia, né? É uma área dominada pelos homens ainda. Você vai numa academia, a quantidade de homens e a quantidade de mulheres profissionais aí, personal trainers, assim, é bem gritante, né? Então, na academia, a gente tem que conquistar esse espaço, né? A gente tem que ser firme aí e saber se colocar e realmente não tá lá para tipo, eu tô aqui, mas assim, se for algo muito complexo, não é comigo. Não, não é. A gente tem essa capacidade, a gente tem o conhecimento, tem a experiência, né? E a gente, sabendo se colocar, as pessoas vão notar e, né, a gente vai Não vou ver diminuir essa. insegurança, né? Não vai ter Exatamente. insegurança. A gente vai Exatamente. falar com autoridade. Foi o que eu falei para a Isa, né? Aqui no Brasil a gente tem muito achismo, a copia de alguém que falou que aquilo deu certo, mas não necessariamente aquilo vai dar certo com o seu aluno. Então, quando você tem algo já modelado, estudado, comprovado cientificamente, isso te torna mais segura na tua comunicação, né? E você tem mais assertividade Sim. e passa mais segurança para o aluno também, né? Porque o aluno não vai falar, mas o fulano cobra metade do que você cobra a hora aula, qual é o seu diferencial? E hoje em Uhum. dia, né, vem uma turma gigantesca aí formada e cada vez lutando ali, diminuindo o valor, né? E aí você fala assim, mas o que o fulano conhece, né? Quais foram os estudos dele? Qual é, né? No que ele se pauta? Então, eu sempre falo para as minhas alunas, eu trabalho dessa forma, eu me guio por essa teoria. Já tenho alunas que começaram do zero comigo e chegaram em ultramaratonas. Uau. Então, assim, como a gente já tem essa experiência, a gente tem essa experiência, eu tenho essa experiência como atleta amadora, com alunos que começaram do zero, e tudo à base de estudo. Tinha, na corrida, é muito difícil, até falei para eles aqui no Brasil, os profissionais que passam essa parte teórica, né? É muito guardado para si, porque poucas pessoas sabem e não querem dividir informação. Então, já ficam com medo, porque eu sou dono de uma assessoria, se eu der treinamento para os professores e mostrar demais, ele vai criar a própria assessoria, e acaba acontecendo isso mesmo. Mas eu falo, gente, tem tanta gente no planeta, tem tanta gente precisando de Exatamente. conhecimento. A gente pode passar isso para os próprios profissionais da educação física, os nossos colegas de trabalho. Então eu sempre busquei também mentorias que me mostrassem mais coisa, né? Então, para ter esse conhecimento, eu tinha um conhecimento ali até a maratona durante um período, e eu ia fazer uma ultra. Eu podia fazer com o que eu achava que deveria ser uma ultra, Uhum. mas não. Eu fui atrás de um profissional que é especialista na prova que eu fiz, para ele me guiar. E aí, quando ele fez toda a sequência, eu falei para ele: Meu Deus, se eu tivesse feito na minha teoria, da minha cabeça,
eu teria desistido, porque eu teria puxado tanto de mim, não só para dar certo como atleta amadora, mas como profissional, porque eu ia contar a história. Imagina se eu conto que deu errado, né? É. Então eu acho que a gente tem que ter essa humildade de, num momento que a gente só conhece a teoria, vamos, né? Vamos atrás de quem realmente tem a prática e a teoria junta, para que a gente consiga aplicar as coisas com exatidão, né? Sem que a gente fique usando os nossos alunos de cobaias. Porque eu acho que é isso que acontece muito aqui no Brasil. As pessoas, elas fazem aquele ou receita de bolo, todo mundo na academia, né? Todo mundo Uhum. recebe aquela sequência, É. adaptação, RML, hipertrofia 1, 2, 3, 4, piramidal, volta. Né? Tipo aquela coisa Uhum. básica que todo mundo. Aí fala, mas qual é o seu objetivo? É atrofiar, você faz um esporte junto, esse esporte está conectado ao que você está fazendo de fortalecimento, esse fortalecimento é específico para sua evolução naquele esporte específico, tem uma periodização coerente com a competição, você está fazendo um pré-competitivo, um competitivo, uma base, como é que está isso? Onde que isso se encaixa, né? E aí são muitos profissionais que se perdem aí, É. né? Porque não tem nem a teoria e também não tem a prática, né? Uhum. Então eu acho que a gente não pode usar nossos alunos de cobaia. Eu acho que essa certificação ela vem para ajudar. É isso. A gente não É. pode usar ninguém de cobaia. E É. principalmente pós-Covid, gente. Pós-Covid acompanhando. Os meus alunos são conectados na plataforma, né? Então eles recebem o treino no relógio, pela plataforma e todos os dados eles sobem. Então eu tenho dados de que horas começou, qual foi a cadência, a frequência cardíaca, VO2. Depois da pandemia teve muita alteração Não. e toda corrida Não. de rua, agora em Poá teve um menino de 20 anos que faleceu. A gente não pode brincar com a vida das pessoas. Quer brincar com a vida. Sim. Se a pessoa teve um Covid, ela tem uma arritmia aguda, uma arritmia crônica, ela tá com um processo que pode caracterizar trombose, a gente tem que ter essa noção. Uhum. A gente tem o gráfico ali do que está acontecendo com o aluno, a gente precisa olhar, analisar e falar, tá num caminho errado, tá acontecendo alguma coisa. Já encaminha para uma equipe multidisciplinar, né? Então vai para o cardiologista para ver, você está tendo pico de arritmia, pode ter um AVC durante a Pode. corrida, pode ter um ataque cardíaco fulminante, a pessoa cai ali morta. Então eu acho que tá na hora de parar de brincar, né? É. E outra também, as pessoas que procuram profissionais também tá na hora de conscientizar de que precisam procurar profissionais que tenham certificações e que saibam o que Sim. estão fazendo. Ah, mas eu contratei o fulano, você pediu, você conversou com ele, você sabe onde ele se formou, que certificação ele fez, qual a especialização dele, você sabe tudo isso? Ou você só contratou o fulano porque o fulano colocou na internet que ele vende treino, né? É uma grande Então, assim, diferença, sem quem dúvida. procura também precisa procurar bons profissionais, né? Exatamente. E você comentou uma coisa aqui que eu achei interessante, sobre o profissional daquela, da a teoria e a prática, né? Voltando ainda aqui na academia, onde é dominado ainda pelos homens, os homens têm aquela teoria, né, que funciona no universo masculino, principalmente. Não estou dizendo que os homens também não têm conhecimento para cuidar de mulheres, mas o geral que a gente vê, né, é assim. E também eu tenho aí uma formação de 21 anos, então eu já vi bastante coisa na academia. E esses profissionais, principalmente esses homens, eles trazem ali aquela prática ali deles que funcionam para os homens, né? Uhum. Então acabam trazendo aquele mesmo treino para as mulheres. E aí falta, ok, pode até ter uma teoria e uma prática ali, mas faltou também uma sensibilidade e faltou aquilo ali, uma teoria e a prática, mas para o universo feminino, né? E a sensibilidade, que eu acho que falta um pouco, né, em alguns Falta profissionais, né? muito. Não tô de aproximar, de entender aquele momento ali, né? E assim, é engraçado que algumas
algumas vezes na academia a gente tem que ter aquela firmeza, né, no falar ali, e muitas vezes a gente tem aquela firmeza para poder, né, se colocar, para poder mostrar ali, garantir assim o nosso espaço, né, dentro daquela instituição, né? E muitas vezes ainda fica uma ideia de tipo, ah, nossa, tá demais, como se a gente tivesse que agir como que a gente estivesse imitando os meninos ao falar firme e tal, e que mulher tem que ser mais gentil, mais delicada, e aí vai treinar, se for treinar com mulher, é um treino fofo, e não sei o que. Não, a gente tem o conhecimento também, tem a prática e tem essa sensibilidade masculina. Então, isso aí por si só já é um diferencial, né, para quem estuda, para quem tem realmente o que a gente está falando aí da teoria, né, para quem treina, para quem realmente sabe na prática ali como é que funciona, e essa sensibilidade feminina. Então, trabalhar com mulheres hoje, para mim, que eu tenho esses três, que é um diferencial que eu trago para elas, é, eu vou ajudá-las a alcançar objetivos delas de uma forma mais suave, não treinando fofo, mas de uma forma que funciona para a vida, para o dia a dia da mulher, né? Porque nem Toma, né? sempre. Não é mais um fator de estresse na vida dessa mulher. Exatamente, nem sempre ela quer aquela pessoa assim, tá cansada que se dane, faz logo aí, não sei o quê. Nossa, quantas vezes já ouvi colegas de trabalho falando assim, super pá na lata, e aquilo ali ainda representar tipo assim, é ele que sabe, né? Não vou contrariar, sabe? Uma sensação esquisita que acontece, que a gente vê acontecendo, né, nas academias. Então. Tipo, muitas mulheres também, elas procuram os homens no sentido, tipo assim, eles que sabem, é homem que treina, né? Eu tô Homem falando pega isso, na mais verdade, pesado, eu vou ter melhores pega resultados. pesado, né? Principalmente anos atrás, ó, mais de 20 anos aí de formação. Então, você imagina, sei lá, coloca 15 anos atrás, nem vou tão lá atrás, coloca 15 anos atrás aí. Então, é o homem que sabe treinar. A mulher não sabe treinar, a mulher tá indo para aprender com o homem. Então, assim, tem muito disso. E isso é um mito, né? A mulher tão capacitada quanto um homem, e isso depende das certificações dela, do estudo, da dedicação, né? Das habilidades dela ali, Desse aquela feeling, né? experiência que ela tem, e aquele approach que ela traz ali para os alunos, né? Então, eu Hoje costumo em dia dizer tem que eu. tanta tecnologia, né, gente? Hoje em dia a gente consegue, por exemplo, na plataforma que eu trabalho de corrida, você consegue, não, eu não pego só a turma da corrida, mas de outros esportes também, você consegue colocar o ciclo Oh, o que ciclo legal! menstrual, aparece ali uma gotinha de sangue. É muito legal, porque daí Aham. o que você vai fazer na periodização? Você não vai colocar um treino de intervalado extensivo no meio de um ciclo menstrual daquela aluna. Por Não. quê? Ela vai estar com a perna pesada, ela não vai render, ela vai estar irritada, ela não vai render. Ela vai fazer outras coisas ainda, porque ela precisa continuar trabalhando, precisa ter paciência com os filhos, precisa estar linda para o marido, e ela vai fazer aquilo na força do ódio, se conseguir terminar. E depois ela vai ficar arrasada, frustrada porque não entregou o treino, cansada e irritada. Qual a necessidade do treinador de fazer isso com a pessoa? A gente não tá olhando, né, exatamente, tendo esse feeling com o aluno, ou os meninos e até as meninas também, semana de fechamento na empresa. Pra que eu vou trabalhar? Lógico, se a pessoa estiver numa periodização de uma maratona, algo que necessite um pouquinho a mais, né, dessa parte Que energética, tem mas um a gente deadline, chamar, né? tem ali uma periodização bem específica, a gente vai falar, olha, precisa entregar tal volume. Vai entregar tal volume Z2, mas vai me entregar aquele volume, porque a gente está próximo à competição e vai acontecer, né? Quem não usa DIU, por exemplo, eu fiz a ultra no segundo dia do ciclo menstrual. Então eu tava com a perna pesada, tava, né, menstruada e
ia ficar 10 horas correndo no meio do mato, me molhando, com água, sem troca de roupa. Então já eram vários fatores ali para trabalhar. Mas a gente consegue trabalhar isso previamente, em várias situações. Você vê que não é aquela semana que tem uma sensibilidade maior, aquela semana você vai pegar um pouco mais pesado. Você vai subir o volume, vai aumentar a intensidade, vai falar para a aluna, falar, olha, vai precisar correr na hora do almoço, vai precisar correr na chuva, né? A gente precisa sempre pensar em várias situações pela qual o aluno vai passar. E a gente consegue não só fortalecer corpo, mas a gente fortalece mente. E a gente fortalecendo mente, a gente cria, né? É aquela coisa, a gente dá ferramentas para aquela mulher ter uma autoestima melhor, não aceitar migalhas, não se colocar em relacionamentos onde elas são maltratadas, onde elas são subjugadas. A gente tem um poder tão grande de transformar vida, relacionamento, famílias. E isso, cara, é tão poderoso. Então a gente tem que olhar de uma forma assim, sabe? É o nosso talento, né? É um e a gente não pode desperdiçar isso. Não pode desperdiçar isso, de jeito nenhum. A gente tem, eu brinco, né? A faca e o queijo na mão. A gente só precisa. E a gente também precisa se empoderar, porque a todo momento é o que a gente estava falando, né? A gente é avaliada diretamente, indiretamente. A gente tem que se provar o tempo inteiro. Ah, mas a fulana não é seleção brasileira do atletismo e blá blá blá. A fulana nunca fez uma maratona, fulana. Então, o tempo inteiro, além de correr com toda a nossa parte de conhecimento, a gente também tem que fazer o nosso corre, no meu caso, corre mesmo, né? A gente também tem que mostrar que a gente também faz as coisas. Então, eu sempre mostro para as minhas alunas não só o lado fácil, eu mostro também para elas. Eu acho que a gente também precisa mostrar nas redes sociais, não a perfeição, sabe? Nós também, como profissionais, a gente também tem. Eu tenho morro de preguiça de fazer musculação. Eu sou do endurance, eu quero nadar, pedalar, correr, né? Ah, fortalecimento. Nossa, eu vou, tem que ir, porque eu sei que tem que ir, porque eu quero fazer isso para sempre. Tenho aquela paixão? Não. Nesses dias de frio, eu não queria estar em casa tomando um chocolatezinho quente com marshmallow? Queria. E aí eu falo pra ela, gente, eu também não tô afim, mas a gente não é mais criança, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. E assim, se a gente quer resultado, a gente vai precisar fazer por merecimento. E não né? é A gente vai precisar se doar. E não é mais Ninguém é mais simplesmente criança. por estética, né? É pela saúde, é pela longevidade, é por mais anos de vida, para poder curtir com a família, autonomia e uma série de coisas. Então, E pra ser exemplo, é fundamental a gente fazer a nossa parte, se cuidar mesmo, né? Você falou aí que você é da corrida e eu sou a da musculação. Na verdade, aqui ficou até interessante aqui, né? Eu sabia que ia ficar muito interessante. E você disse aí, engraçado que você disse, eu tenho uma preguiça de ir na academia e tal. A sua praia é a corrida, né? E as pessoas chegam pra mim, não sei o que, Lívia, mas aí você corre e tal. Aí eu falo, gente, eu não corro. Eu faço o meu cardio, sim, né? Vejo outras formas, né? Primeiro, aí eu até falo, olha, tem algumas questões, né, nos meus pés, não posso correr. E também eu prefiro, por exemplo, uma caminhada longa, onde eu, né, me distraio, eu tô ali na natureza e aquilo ali para mim já é o meu cardio, mais do que eu prefiro 2 horas de caminhada, né, do que 30 minutos de corrida. E isso é preferência também. E tá tudo bem, Tá tudo né? bem. Você Então tá a gente trabalhando tem o que teu encaixar VO2, isso. tá tudo certo. Claro. Exatamente. Só não pode deixar de fazer, né? Não Faz, pode. encaixa um pouquinho daquilo ali, encaixa do que é importante, que a gente sabe que, né, a importância, né, tanto do treino lá resistido na academia, né, ou um treino cardio, né, para trabalhar a parte cardiovascular, cardiorrespiratória aí. Então, assim, é muito importante, a gente tem que agregar isso tudo aí no nosso treino particular, dar o exemplo no treino das nossas alunas, de acordo, né, aí com as necessidades e condições aí de saúde que elas chegam para a gente tem que passar essa consciência, né, do que é importante. Olha, isso aqui é importante, isso aqui,
né? Eu escuto muito isso. Ah, mas tem mesmo que ir pra academia? Eu não gosto de academia, eu detesto academia, não sei o que fazer, me sinto insegura, acho que tá todo mundo olhando pra mim. A gente escuta isso direto, né? E aí eu digo, olha, vamos lá, começar. Não tem que ir pra academia. Mas na academia tem uma quantidade aí de equipamentos e espaço que você pode trabalhar várias coisas. Você Uhum. pode ter alguns equipamentos em casa e trabalhar em casa, principalmente Pode. quem não está fazendo nada e começa de casa mesmo para se acostumar com aquilo ali, pode, né? E tá tudo bem. Então, às vezes a pessoa, ah, não, eu tenho que ir para academia, senão não vai acontecer nada, né? E às vezes paga um ano lá e nem vai, né? Então, começa devagar, é o que eu sempre falo. Começa em casa, começa fazendo, usando o peso do seu próprio corpo. Ah, não tem equipamento nenhum. O peso do seu próprio corpo já dá para fazer vários movimentos, né? Com Claro, você certeza. aprendendo a fazer aqueles movimentos, tendo confiança, segurança de executar, você pode começar o seu próprio treino em casa, né? Se em E algum ainda pode momento isso ser evoluir, um momento. E não, e outra, pode ser um momento que eu falo para as minhas alunas agora. Muitas das minhas alunas, elas falam: ah, não, mas eu não tenho com quem deixar o filho. Faz o filho participar do treino sim, funcional. Ah, sim, mas ele pode? Pode, é o peso do corpo, ele deve, claro. vocês vão amar. Então, chega essa época do ano agora que as mamães entram de férias, elas amam, porque eu deixo todo mundo entrar na live. Aham, Entra, pode entrar com as crianças. Se tiver criança aí na sua casa que vai dormir o primo, bota todo mundo na bota, live. Como exatamente. como assim, eu tô vendo, né, o que tá acontecendo e eles têm que colocar no silencioso para ficar o meu vídeo ali na frente, para eles em destaque. Eu falo, ó, tem alguma dúvida ou tá sentindo alguma dor? Vem no microfone, abre e fala, Kelly, tá me doendo a lombar fazendo esse movimento. Eu já mostro um exercício que vai trabalhar a mesma musculatura adaptado para você. Sim, Ou já sem falo, ó, dúvida. as crianças não vão fazer esse, as crianças vão fazer esse. E eles fazem a coisa mais linda. Eles amam. Ai, eu E é um adoro também. momento de interação, é um momento que eles se conectam, eles riem muito. E eu acho que hoje tá faltando muito isso de alguém também mostrar que dá para você não ficar só em casa, por exemplo. Eu tirei toda a minha comunidade aqui de casa, porque as minhas já são adolescentes, Aham, né? Então, se a gente ficar em casa, uma vai ficar no computador jogando, a outra é, vai ficar em vídeo chamada com as amigas, o outro assistindo futebol e eu vou correr com minhas amigas. Então eu falei, não dá, a gente também é família, a gente precisa de um momento de conexão e desconexão de tecnologia. sim. Então eu levo todo mundo para fazer corrida de aventura. Vai Perfeito. fazer Uau, que mountain barato. bike, rapel, trilha, vambora. Ah, vai dar, vai ter chororô, vai cair, vai todo mundo fazer tudo isso junto, vai ter momento perrengue, a gente vai se unir, vai se erguer, vai dar risada, vai se conectar com o presente, É, né? e isso é Então, fantástico. Dá um às vezes exemplo, né? Você dá precisa um da exemplo na mãe sua dar própria essa. família. Exato. É, A mulher, exatamente. ela pode fazer esse Mulher que movimento. tem Sim. A partir do poder momento que ela é fazer. e ela tem a moral para fazer, porque Uhum. se ela treina, ela pode falar. Hoje eu posso falar para minhas filhas, vai, não, vocês vão. Ah, mas caixa. A mamãe treina, a mamãe faz. Olha as coisas que estão acontecendo. A mamãe tá com saúde, né? Então, assim, Sim, você se torna exemplo Uhum. e sim. você também consegue pedir, né? Tipo, você consegue direcionar os seus filhos, porque hoje eu vejo muito assim, ah, mas o meu filho não faz, eu mandei ele fazer, ele não faz. Você faz? Você treina? Uhum. Você se Ponto cuida? importante. Você também come Eu- salada? Você, né? Me perguntaram Aqui, uma vez, Kelly. hã? Ah, como é que você consegue fazer as crianças comer salada? Ué, ele me vê comendo todo dia. Aí ele ficou curioso, ué, o que é isso que você gosta tanto que você come todo dia? É verdade. É É o isso. Como exemplo, né? Um exemplo. o É, exemplo arrasta, arrasta. sem E dúvida. por mais que, por exemplo, a minha mais velha, ela já não curte muito isso. Ela curte mais dança, ela é mais da cultura, ela é um pouquinho mais introspecta. Mas eu falo, Lua, precisa disso também. Porque você precisa saber lidar. Por exemplo, eu vou contar uma coisa que aconteceu ali com ela. A gente tava indo pro rapel, mas era uma bela de uma subida, a gente já tinha pedalado, a gente tava fazendo o trekking, chegou uma hora que ela começou a chorar. Ai, Aí eu falei, por que você tá chorando? Aí ela falou assim, mamãe, ainda falta chegar no rapel, ainda falta voltar.
E aí eu falei pra ela, eu falei, Lua, como você acha que a mamãe Resiliência. faz essas corridas longas? Você precisa quebrar. Se você só vê aqui, você vai ver só um abismo. Se você vê mini, Etapas, né? né? Mini etapas, você. Vamos focar em onde a gente quer chegar. A gente quer chegar no rapel. Tá. A gente quer chegar no rapel, beleza. Mesmo assim, eu não consigo parar de pensar. Então a gente vai aprender a colocar o pensamento em outro lugar. Eu preciso que Positivo, né? grava para mamãe o vídeo das montanhas, procura uma borboleta, o formato das nuvens. A gente precisa sair da situação de estresse, porque vão acontecer milhares de coisas na sua Sim. vida. E aí você pode ser mais uma pessoa que tem um burnout, uma crise de ansiedade, ou você pode ser uma pessoa que treinou. Isso aqui, o esporte é um campo de treinamento. Você treinou a sua mente e aí É, você sabe que naquele momento tá acontecendo tudo isso, tudo isso, tudo isso, eu preciso tirar minha cabeça daqui. Como que eu tiro? Ah, eu vou pensar nisso. Pensa no Fusca Azul. Você sabe tirar a sua cabeça daquela situação, se acalmar, respirar e focar. Tá, então agora a gente vai chegar ali. Depois a gente vai chegar ali. E aí elas conseguiram terminar, seis que horas e bom. 40 de prova. Mas é isso, precisa disso. E aí teve um momento que o meu marido ergueu elas, teve um momento que eu ergui, teve um momento que todo mundo escorregou na lama, caiu de bumbum, deu risada. Então, assim, aí teve uma coisa que aconteceu também que foi muito legal de exemplo, assim, tipo, fizeram um vandalismo no meu carro nesse lugar. E Nossa. tinha dado tudo certo, só aquilo aconteceu que a gente ficou triste, né? E aí eu falei, eu fiquei triste, falei assim, nossa, que coisa, né? Tipo, na cidade mesmo, foi uma coisa que aconteceu. Aí a minha filha menor fez assim, ai, mamãe, estragou todo o rolê? Aí eu falei, nunca. Não, Eu falei, isso aqui é um carro que a gente vai mandar consertar. Olha tudo que foi legal aqui. Isso aqui não se apaga, isso aqui é memória sim, criada, que vocês vão sim. levar pro resto da vida. Isso aqui a gente vai mandar arrumar e tá tudo bem, a É, gente trabalha, ganha mais dinheiro pra pagar e troca de, sei lá, resolve. É, se eu ficar focando só nisso aqui, tudo isso aqui se com perdeu. Aí certeza. ela, é verdade, né? É. Eu falei, filho. E é isso que a gente acaba ensinando, né? E aí a gente cria uma geração de mulheres mais Sim. fortes. Olha Esse exemplo é muito quanta importante, coisa. ressoa bastante comigo, porque eu hoje, né, me formei em educação física, tenho a certificação da NASM, trabalho com mulheres aí, tô mais de, né, 20 anos no mercado, já tive minha própria academia nos Estados Unidos, agora estou aqui na Inglaterra. Então, assim, e se eu estou aqui hoje, foi por exemplo dos meus pais. Eles são super ativos, sempre me incentivaram, me encorajaram a me movimentar. A minha mãe era professora de educação física. Ah, que Então, assim, eu legal. tinha isso no dia a dia e sempre admirei. Minha mãe continua sendo a minha grande inspiração, né? Então, assim, eu quero chegar na idade dela, né, com aquela vitalidade, com aquela saúde, com aquela energia. Ela fez 77 anos, umas semanas atrás, e ela mandou uma foto para mim que ela foi na praia, ela de biquíni na praia, linda, maravilhosa. E eu, assim, gente, minha inspiração, né? Eu treino, me exercício, eu cuido da minha saúde para isso, né? Para essa longevidade aí, o exemplo que ela me dá até hoje, né? Então, a gente passar esse exemplo aí para os nossos familiares é super importante, né? Mostrar isso para as nossas alunas, né? Delas serem um exemplo na família delas, elas vão transformar todo o estilo de vida da casa inteira, tá na mão delas, né? Tá na E mão tá no dela. nosso propósito de transformar todas essas vidas aí através do que a gente, né, conhece, ensina, acredita, né? E é isso aí. Perfeito. E eu tenho uma pergunta para vocês. O que vocês diriam para uma profissional, uma mulher que está iniciando no mercado fitness hoje? Né? Qual conselho que você daria? Vou começar com a Kelly, depois eu vou para a Lívia. Qual conselho que você daria para essa mulher hoje? Primeira coisa, a gente sai muito cru da faculdade, né? A gente sai muito com o básico, sem um diferencial. Então tem que estudar. Tem que ir atrás de estudo, de especializações, para que realmente você conheça o nicho com o qual você vai trabalhar,
né? Se você vai trabalhar com esse nicho de mulheres, você precisa entender e se cercar de outros profissionais também, de ter uma equipe multidisciplinar para somar com o teu trabalho, porque senão é um trabalho sozinho, que a gente faz sozinho. Esse é um trabalho que a gente faz em conjunto com outros profissionais. E se a gente falar, ah, não, o que eu aprendi na faculdade tá ótimo. Eu já sei, já tenho experiência porque eu sou mulher. E não é bem assim, né? São várias fases da mulher. A parte hormonal, principalmente pré-climatério, climatério, menopausa, tem muitas alterações. A gente não aprende sobre isso. A gente precisa sim estudar. E eu acho que a coisa mais importante é você realmente se conectar com um nicho que te faça sentir propósito no que você faz. Porque às vezes a pessoa ela não gosta de trabalhar com esse nicho de longevidade, saúde, ela gosta de trabalhar com performance e tá tudo bem, né? Mas eu acho que a gente tem que testar, né? Assim que terminou a formação, a gente precisa testar com o que a gente gosta de trabalhar, com quem a gente gosta de trabalhar e direcionar a tua atenção, o teu estudo, o teu foco para realmente ter um diferencial para cuidar desse nicho. Que eu acho que falta essa orientação, sabe? É muito a gente acaba indo meio que na inércia. Ah, eu comecei a fazer o estágio aqui, aí acabei ficando aqui, e aí acabou precisando de um profissional aqui, e acabei ficando aqui. E... Mas o que você gosta? Com quem, com que público você gosta de trabalhar? Hoje a gente pode escolher com quem a gente quer trabalhar, né? Antes a gente não tinha nem ideia. Hoje vem muita gente procurar, então a gente consegue sim direcionar o nosso trabalho, direcionar as nossas redes sociais para atrair esse público específico. A gente não precisa ficar fazendo meme, pelo amor de Deus. Lógico, um meme ou outro para brincar é legal, mas a gente pode colocar ali assuntos sérios, conversar, usar nossa rede social e usar nossa rede social também para ser voz de muitas coisas aí que estão erradas, que acontecem e que a gente pode orientar, a gente pode usar o nosso trabalho também para ajudar pessoas durante a pandemia e outras situações que acontecem, a gente consegue ajudar com o nosso trabalho, né? Pessoas que não têm condições de ter uma orientação. Então, hoje, além de a gente trabalhar com um grupo, né, específico e tudo mais, hoje eu consigo ter um grupo que eu vou ajudar. Esse grupo aqui não tem condições e eu vou trabalhar com esse grupo, vou ajudar esse grupo, porque é missão, é propósito. Então, enquanto a gente não encontrar isso, enquanto a gente não definir isso, a gente pode ter o conhecimento que for, mas a gente não vai estar feliz, porque a gente vai estar vivendo numa inércia sem propósito. Então, encontra o teu caminho. Mas não se deixe levar, procure o seu caminho. Estude as pessoas do seu caminho, né? Direciona mesmo a tua vida para ter propósito, para você realmente causar mudança. Porque senão você é mais um ali no rolê, né? Mais um. Eu super concordo com isso que você falou. Acho que a gente sai da faculdade já sobrecarregado com aquele monte de informação ali, mas sem entender aquilo ali na prática, né? Então, acho que terminou a faculdade, continua estudando, mas aí procura uma certificação que é séria, que é renomada, que pode te abrir portas a partir dali. Então, aproveita o embalo, né, que está em momento de estudo, porque depois que para, é difícil voltar. Não é impossível, mas é difícil. A gente vai envelhecendo, vai ficando mais difícil de estar aprendendo as coisas. Então, assim, saiu da faculdade, continua estudando para manter isso, porque conhecimento a gente não estaciona, não termina, né? Continua. Então, continua estudando, vai procurar certificações sérias, né, para continuar aí melhorando esse conhecimento. Vai testar, começar a testar, aprender, praticar todo esse conhecimento. Então, vai pegar isso tudo aí, vai ver na prática, vai ver o que funciona, né? Vai, ao mesmo tempo que vai também se conhecer, né, durante todo esse processo aí, né, com quem eu me identifico,
né? Quem sou eu? Com quem eu gosto de trabalhar? Procurar essa afinidade. E aí você vai descobrindo qual é o seu nicho e você vai começando a continuar a agregar mais aquecimento, conhecimento. A gente fica fazendo aquecimento dos alunos o dia inteiro, né? Mas vai agregando aí o conhecimento daquele nicho relacionado, continuar praticando, né, coisas que funcionam para aquele público relacionado e também tem um pouco do que a gente traz da nossa própria bagagem, né, o nosso feeling aí, né, qual é a nossa intuição ali. A gente já é mulher, a gente então já está um passo à frente aí, que a gente sabe quais são as dificuldades e as dores do dia a dia, né, em um período de um mês, né, como que a gente flutua. Então, assim, se o seu público é esse público, né, feminino aí, principalmente, vai estudar como é que tudo funciona, como é que você pode aplicar esse conhecimento, essa prática que você já testou e deu certo, nesse público, com o seu toque, com o seu diferencial, né? Então, vai ser um treinamento, vai ser um approach único que você vai ter com aqueles clientes. Isso por si só já vai ser um diferencial, porque você vai estar fazendo vai tendo a sua missão, né? Vai estar ali colocando ali o seu propósito, né? Baseado aí nisso tudo. Então, acho que é isso. Continuar estudando, continuar, né, praticando, testando, ver o que funciona e ter a sensibilidade de estar aprendendo, sempre aprendendo e tendo empatia com o público que você escolheu. Perfeito. E é isso. Concordo totalmente com as duas. O seu cliente ele é bobo, gente. O seu cliente não é bobo. Ele não vai manter o profissional que baixa preço toda hora e que não tem conhecimento, que não entrega resultados. Seu cliente, ele vai escolher quem entrega. Ele pode escolher o cara que grita, que fala alto no início, mas ele vai largar esse cara, ele vai achar que tem qualidade. Ele vai procurar, o cliente vai procurar o profissional que tem o coração naquilo que ele faz, que gosta daquilo que ele faz. Seu cliente não é bobo. Não acha que o cliente é bobo. Seu cliente, não, ele vai gastar o dinheiro dele, vai colocar a vida dele, não só o dinheiro, mas a vida dele na mão de quem se preocupa com ele. E é esse simples fato de entender isso pode levar você a ter uma carreira extremamente successful, né? Extremamente em português aí. Eu misturo tudo também, o inglês e o português. Falei várias coisas em inglês aqui, mas eu acho que... Eu trabalho em escola bilíngue também, vira e mexe quando alguém fala teacher, já muda. Sim. Mas a intenção é essa, você que está começando na área, acha o seu nicho, acha o que o seu coração gosta, o que você gosta de fazer, o que vai te dar prazer, o que você vai trabalhar, mesmo ganhando mal, você vai trabalhar feliz. Mesmo sem conseguir ver resultados imediatos, você trabalha feliz. Porque o imediatismo atrapalha o seu cliente e atrapalha você também. Então, não foque no imediatismo. Não ache que sua primeira cartela de clientes vão ser 20 clientes. Você vai começar com um. Começa com um. Investe naquela uma pessoa. Investe seu conhecimento. Pode recalcular também, né, Isa? Isso é uma coisa que eu sempre amei trabalhar no mundo fitness em academia com aulas de ginástica, né? Eu amava aula coletiva, era uma coisa assim insana. Eu dava treinamento para profissionais. E quando eu tive a Luana, aquilo perdeu o sentido para mim, porque aquilo estava tirando um tempo de qualidade com a minha filha. Eu falei, eu não coloquei filho no mundo para não ver. Então aquilo deixou de deixar o meu coração quentinho e eu falei, tá na hora de recalcular a rota. Tá na hora de recalcular a rota, não tá fazendo, eu não tô indo com alegria e eu preciso passar alegria, né? Eu preciso passar conhecimento e ao mesmo tempo motivar as pessoas, mas eu não tava motivada. E aí eu falei pro meu marido, eu falei, amor, eu não sei o que você vai fazer, mas eu vou pedir demissão. Aí ele, como assim? Eu falei, não faz mais sentido pra mim. E eu vou recalcular minha rota. Sim. Então eu vou começar a mudar
eu vou focar em personal, porque eu vou conseguir ter mais flexibilidade para fazer os meus horários, escolher os horários de trabalho, poder ficar com a minha filha. E é isso. Nem dei opção pro pobrezinho, mas eu falei, mas como tinha sentido em tudo isso, em menos de um mês eu tava ganhando o dobro do que eu ganhava em academia. Por quê? Porque você coloca força, você coloca intenção, você faz acontecer, que você tem que fazer acontecer. Você tem uma criança para criar, mas você também quer ficar perto. Então eu coloquei energia naquilo, eu fui atrás, eu fazia na época, não era rede social, eu também sou bem das antigas. Eu me formei em 2001, faz bastante tempo. Então, era cartãozinho. Eu mandei imprimir na gráfica cartãozinho. Eu ia nos prédios. E aí eu falava, olha, se o senhor fechar para mim, eu dou a primeira mensalidade pro porteiro. Eu falava assim, tá tudo bem, vou nos lugares. E aí era uma porta de entrada. Quando eu conseguia um aluno, eu já levava meu cartãozinho para dentro do prédio da pessoa e as pessoas iam vendo resultados nos meus alunos, o que acaba tornando isso algo tipo uma propaganda boca a boca. E aí aí chegou uma hora que eu falei assim, tá, eu não tenho mais horário, mas eu quero crescer, o que que eu vou fazer? Né? E aí entrou as redes sociais, aí eu fui criar infoprodutos, fui estudar essa parte de infoproduto, de totalmente assim, sair da minha zona de conforto para uma área que eu não tinha menor conhecimento, mas eu falei, tá, eu gostei de trabalhar com isso, então eu preciso estudar. É isso. A gente não pode parar de estudar. E toda hora, ou é bom, ou é ruim, ou é bom, ou é ruim. A medicina muda, os estudos mudam. A gente precisa estar conectado às certificações que estão antenadas com isso. Né? A gente não pode achar que o que a gente aprendeu lá em 2001, quando a gente se formou, é aquilo que ficou. O mundo já tem muito mais tecnologia, já provou coisas do contrário, já provou coisas melhores, já tem outros padrões do que é health, né? Então hoje é a VFC, a variabilidade da frequência cardíaca durante o sono, coisas que a gente não aprendeu na nossa época, nem tinha dados sobre isso, né? Então a gente tem sim que se manter ativo nos estudos o tempo inteiro e procurar certificações que estão conectadas nesse universo o mais próximo possível do que está acontecendo no planeta. Porque é mundial. Os estudos não acontecem só aqui no Brasil. Os maiores estudos acontecem lá fora. E a gente tem que ter acesso a esses estudos, né? A gente não pode ficar nesse achismo. Pessoas conversam com pessoas, é importante estar sendo visto e entregando resultados. Aqui, ó, o Fábio. Né? A gente precisa, sim, entregar resultado e precisa ver propósito no que a gente faz, precisa estudar e precisa estar aberto para as novas... as coisas, às vezes, se invertem. E aí você fala, não, mas na minha época... Mas será que tá... na sua época aquilo deu certo, mas com a tecnologia que veio hoje... Quando eu fiz treinamento, eu fiz parceria com a Samsung e a gente fez um treinamento com a equipe do Einstein. Foi muito legal. Porque chegou uma hora que eles começaram a abrir pra gente perguntar. E eu falei assim, nossa, mas e isso, e aquilo, e tudo mais. E aí eles falaram, nossa, a gente vai precisar conversar com você depois do encontro, porque você tem perguntas muito profundas. e coisas que eu sabia que eles tinham acesso do Health, porque você imagina você coletar vários dados de variação de frequência cardíaca durante o sono, pontuação de energia, todos os dados dessa parte de qualidade de sono, quais foram os ciclos que você fez circadianos, como que isso afeta na tua performance do treino no dia seguinte. E são estudos que eu falei, nossa, eu não tenho acesso a isso, é isso que eu quero. Eu tô vendo hoje o meu histórico, né? Então eu faço análise desse meu histórico. E agora de alguns alunos também que usam esses ecossistemas, né? Mas olha quanta coisa a gente tem hoje em mãos. E a gente não pode ficar parado ali naquele passado de que eu já fiz, já me formei, já sei, já fiz uma... Não, gente, a gente tem que aprender o tempo inteiro. E precisa se cercar de gente séria. É isso. E o que a gente também souber passar para outros profissionais que estão vindo, é o que eu falei para a Isa. Eu tô pronta. Eu quero passar as coisas que eu tenho de conhecimento para outros profissionais, porque muita gente desistiu da educação física. Eu tenho vários professores que se formaram comigo, eram 60 na minha turma, 4 atuam hoje, 4. Por que só 4?
4 pessoas ficaram? Por que que elas não, ninguém ali encontrou um caminho, né? Em que a própria educação física bancasse nossos sonhos, né? Tipo, graças a Deus, a gente aqui, o trio, né? A gente consegue se manter com o nosso trabalho e a gente tem propósito no que a gente faz, então é muito legal, mas várias pessoas não conseguiram. Então a gente pode ajudar essas pessoas, porque a gente pode ser um exemplo e, tipo, também Referência. uma referência e positiva, né? Principalmente mulheres. Olha, da minha turma, uma ficou. Uau. A maioria que acabou ficando tipo, foram os meninos. Aí as meninas, tipo, algumas ficaram, foram para a área de marketing e aí depois já saíram, foram para outro caminho. Ah, mas por quê? Porque paga melhor, mas não encontrou uma forma de ganhar dinheiro com educação física e sobreviver com isso, né? Quer dizer, a gente não sobrevive, a gente vive muito bem com isso. Então a gente pode passar essa esperança para outros profissionais para não desistirem, né? E mostrar que existe sim um caminho. A gente trilhou um caminho feliz, né? A gente tá muito feliz, cada uma na sua área da educação física, e a gente quer passar isso para as pessoas. Exatamente. E foi pensando nisso que nós desenvolvemos para vocês que estão aqui na live e que estão assistindo depois. Nós criamos para vocês um e-book especial que nós vamos dar gratuitamente para todos aqueles que enviarem no nosso direct, seja no direct da Lívia, seja no direct da Kelly ou da Ambra. Ou até no meu particular, Isa, que muita gente manda mensagem no meu particular, porque se conecta mais com ele, né? Então, você mandar no nosso direct o seu e-mail e falar, quero garantir o meu e-book. Quero o e-book. Você vai receber esse e-book que nós criamos para você, Liderança Feminina no Fitness. Como cuidar de mulheres e transformar vidas através de propósito e autoridade. Então, nós, com muito carinho, muito cuidado, criamos esse e-book para vocês, para ajudar vocês a se destacarem no mercado. Nós sabemos os desafios, nós passamos por esses desafios e nós queremos ajudar você a ultrapassar as barreiras que vão aparecer. Se não aparecer ainda, vão aparecer, gente. Vai aparecer. E esse e-book vai ajudar vocês no início dessa jornada. Se você já está no fitness há muitos anos, se você está nos Estados Unidos, se você está no Reino Unido, se você está no Brasil, os desafios são os mesmos. Tá? Na parte de fitness, na parte de business, depois eu vou fazer uma live só sobre a parte de business para mulheres, como é completamente diferente em países diferentes, tá? Sim. Isso eu posso falar com toda certeza, com toda autoridade. Então, essa é a primeira live que nós vamos fazer junto. Eu acho que vale a pena a gente fazer mais lives, né, juntas sobre esse assunto, sobre mulheres, sobre talvez falar sobre a menopausa, falar sobre o climatério, falar sobre fases diferentes da vida da mulher, gravidez. Então, tem tanta coisa para a gente falar do público feminino. E eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo essa live vão concordar com a gente. E se você quer ganhar esse e-book gratuito, que vai te ajudar muito, e ele tem até um cupom especial para vocês dentro desse e-book, tá, gente? Só uma... Verdade. A gente criou a gente fez até um cupom. Então, manda o seu e-mail pra gente, que nós vamos ajudar você, viu? A gente quer ajudar você, a gente não quer só fazer uma live, a gente quer mudar, impactar vidas. A gente quer que você seja uma pessoa de autoridade, que você entenda o seu propósito, e a gente quer ajudar você nesse propósito. Não é isso? Esse e-book tá sensacional, gente. Eu tava dando uma lida aqui e né? tá um guia para trabalhar com o público feminino. Ele tá, assim, trazendo informações preciosas. 3 mulheres que vão ajudar outras mulheres, que vão ajudar milhares de mulheres. A gente está fazendo uma corrente do bem aqui. E, nossa senhora, a gente vai mudar o mundo, hein? Vamos lá. Muito justo. Uma mulher de cada vez a gente vai mudar o mundo, hein? É verdade. Você imagina cada uma influenciando, mudando a sua família. A gente muda mesmo. É isso. E nossa, é salvar vidas, gente. Salvar vidas. E você pode estar nesse propósito junto com a gente. Manda pra gente no nosso direct o seu e-mail e quero o e-book. E você vai receber isso. E vamos ajudar vocês.
Gratidão a todos que estavam. Obrigada, Fábio. Obrigada, Fábio. Tchau, meninas. Foi um prazer falar com vocês, trazer assuntos aqui super relevantes. Muito prazer, Kelly. Vamos falar contigo de novo, Isa. Adorei. Vamos marcar outras lives. Com certeza. Vamos. Semanal. Ai, gente, não, brincando. Vamos um beijo a todos. Gratidão por participar. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Um beijo.